Olá a todos, sejam novamente muito bem-vindos ao canal Porta Oculta. Eu sou o Cassiano, seu anfitrião, e estamos iniciando um novo módulo intitulado A Tradição Hermética. No desenvolvimento dos capítulos, nós vamos passar por algumas apresentações, onde eu humildemente tentarei apresentar um pouquinho sobre esses estudos, sobre esses ensinamentos que envolvem o hermetismo. Teremos divididos os capítulos seguindo um passo a passo, onde esse primeiro capítulo nós vamos falar sobre a própria figura de Hermès. Nos capítulos futuros estaremos trabalhando sobre os próprios fundamentos, os objetivos do próprio hermetismo, alguns livros que são considerados os livros mais importantes dentro desses estudos, e desenvolvemos a atividade nos aprofundando um pouco mais dentro de uma linhagem muito importante, que são os próprios princípios herméticos. Peço a licença de cada um de vocês para apresentar, dentro das minhas limitações e condições, né, o que representa a próprio estudo dessa tradição hermética, né? Quando falamos de hermetismo, nós primeiramente devemos ter em mente, né, que o hermetismo ele é uma ciência extremamente fundamental dentro de todos os estudos esotéricos, né? Tudo que se fundamenta dentro dessa tradição hermética é uma base, né? Uma base muito sólida, porque nós vamos ver que o que nós entendemos atualmente por ocultismo, por esoterismo ou por essa própria tradição, ela é um alicerce muito importante, né? Muita coisa deriva do próprio hermetismo, né? Assim como a própria alquimia, né? Os fundamentos da alquimia e de todas as demais tradições, elas estão dentro do próprio hermetismo, né? Então ele nos serve como um grande parâmetro, um grande filtro, né? Quando nos propomos a estudar os próprios princípios herméticos, eles nos dão uma estabilidade e uma firmeza para passar a entender aquilo que está alicerçado dentro de uma verdade, né? E tudo aquilo que acabe saindo fora dos princípios herméticos, nós já devemos descartar como um estudo iniciático, como um estudo esotérico, né? Então, por isso eu considero a, essa parte das leis herméticas realmente como um filtro, né? Onde eu consigo reconhecer aquilo que está dentro de uma verdade e aquilo que está fora, né? Não que aquilo que está fora dessa verdade seja algo inválido ou do qual eu devo me abster, mas pensando em um estudo buscando valores iniciáticos ou buscando aquilo que é oculto, realmente é algo que não pouco me vai ter valor ou realmente não vai ter valor algum, né? Então, eu posso usar sim dessas leis como uma referência de avaliação. A nossa intenção na atividade de hoje, nesse capítulo, né, não é em si falar sobre as próprias leis herméticas, mas sim apresentar Hermès, apresentar algumas versões, algumas manifestações
desta figura, né? O nome desse capítulo eu até intitulei como Hermés, o grande iniciador. O grande iniciador, de várias formas diferentes eu posso interpretar este título, né? Posso ter Hermés como o grande mestre, aquele que realmente criou a própria iniciação, né? O grande iniciador de um projeto evolutivo também. Então essa figura de Hermés, ele vai nos representar o grande patrono iniciático, né? Eu separei aqui algumas lendas, alguns contos e histórias que nós vamos desenvolver para elucidar um pouquinho quem é Hermés, né? Qual é essa figura de Hermés, o que ele vai nos representar, alguns nomes diferentes ao qual ele é citado em diferentes culturas, né? E obviamente dentro desta atividade que nós estamos iniciando sobre a tradição hermética, vou sempre enfatizar isso em todas as atividades, né? O meu intento aqui não é desvendar todos os mistérios ou apresentar como se fosse algo realmente simples e plenamente entendido da minha parte, porque isso são temas de extrema e profunda transformação do próprio ser humano. Então nós conseguimos captar, nós conseguimos entender temas como esse dentro do nosso próprio estado evolucional, né? Então, a compreensão que eu posso ter, ela está limitada dentro do meu próprio estágio evolutivo. E alguns de vocês que podem estar ouvindo esse capítulo, talvez consigam ter um entendimento muito mais profundo do que o meu, né? Então, não vou esgotar esse tema de forma alguma, por mais que eu tente apresentá-lo de uma forma simplificada na linguagem, na expressão. Certamente não são temas simples, né? São temas de extrema complexidade, porque nós estamos falando realmente de um estudo que envolve uma faceta do próprio esotérico, do próprio oculto. Então ele possui camadas e mais camadas que nós nos deparamos em um ponto que é a nossa régua, né? Até onde nós conseguimos chegar. Não me coloco aqui como um mestre hermético, um iniciado, não. Eu sou apenas um estudante, apenas um discípulo que está transmitindo o pouco que eu pude entender e sabendo que isso que eu entendi é só uma pequena parte da verdade e ainda assim ela pode apresentar algumas deturpações, porque algumas coisas eu mesmo posso ter interpretado errado. Então, como já dito anteriormente, não tome por verdade tudo aquilo que for falado aqui, mas busque você mesmo compreender e entender, estude, se aprofunde, reflita sobre os temas apresentados aqui, que certamente vão lhe trazer um valor muito grande, né? Então, iniciando oficialmente, depois dessa breve apresentação, nós vamos falar sobre Hermés, o grande iniciador. Então, quando falamos de Hermés, ele tem a própria figura de um ser, uma figura, uma entidade, uma manifestação. Posso imaginar Hermés realmente como um algo vivente, um ser que de fato pisou na Terra. Posso pensar em Hermés apenas como uma consciência ou uma inspiração que chegou até a humanidade. Então, a interpretação do que Hermés realmente é algo que cabe a cada um de nós, né? Cabe a cada um de nós traçarmos
esse tipo de ponto, e eu posso perfeitamente personificar Hermés como um ser que realmente esteve aqui e realmente fez o que fez, ou posso realmente só considerá-lo como um arquétipo que inspirou a própria humanidade de diversas formas diferentes, em diversos períodos diferentes e em contextos civilizatórios distintos, né? Então este ser ele está sim representado em diversas culturas, né? Eles vão apresentar alguns atributos incomuns. Nós vamos ver, nós vamos falar aqui, por exemplo, do próprio Tote, né? O deus Tote egípcio, que é diretamente atrelado ao próprio Hermés, né? Então nós podemos pensar em um Hermés como um arquétipo, um algo superior, né? Que se manifesta em culturas diferentes, em períodos diferentes, obviamente com nomes diferentes, mas carrega muita similaridade, né? E esse mesmo ser, ele acaba sendo representado dentro da própria cultura como um próprio ser encarnado, né? Onde nós podemos interpretar como uma manifestação, né? Uma manifestação física desse tipo de ser. Então, essa figura de Hermés, ela pode, em certas lendas, em certas culturas, até mesmo aparentar como um ser um pouquinho controverso, né? Um ser que possui atitudes um pouco duvidosas às vezes, ou até mesmo enganosas. Mas aí a gente começa a se aprofundar nesse perfil que acaba dando origem ao próprio hermetismo, né? Então, o Hermés, ele, óbvio, ele nunca é retratado como um grande enganador, mas sim como uma personagem que está trabalhando com as meias verdades, com as meias palavras, deixa muita coisa no ar, né? É aquela figura que geralmente traz mais dúvidas do que respostas, né? E isso a gente não deve interpretar como um problema, porque afinal de contas a nossa evolução e o nosso crescimento de entendimento, ele acaba sempre se originando não através de respostas, mas sim através de dúvidas. Que quando eu tenho uma dúvida e eu encontro essa resposta, eu naturalmente acabo criando novas dúvidas, né? E eu estou sempre buscando entender o que está por trás dessas novas dúvidas e obtendo uma nova resposta a outras dúvidas acaba se originando. Então, isso seria basicamente a nossa busca atrás de Hermès, né? Essa própria busca, né? Podemos então enxergar esse ser Hermès, né? Como uma única um arquétipo, né? Que se manifesta, que surge no seio da humanidade, né? Em momentos como um deus, em momentos como uma figura mítica, em outros momentos como um ser realmente manifestado, né? E a gente pode e deve observar em Hermés realmente como uma linhagem de seres, né? Onde ele não se manifestou na face da Terra uma única vez, mas sim um ser que periodicamente se manifesta no meio da humanidade, né? Seja através de inspiração, ou seja através de um próprio estado físico, né? Então, este ser considerado pelo mundo profano como um personagem mítico, né?
vamos falar um pouquinho do próprio Hermés grego, né? Hermés grego, na atualidade, é apenas considerado uma figura da mitologia grega, né? Mas se nós nos projetarmos para a condição da Grécia no momento do seu auge, Hermés era um deus, né? Então ele era um deus encarnado, um representante, é, um representante do Olimpo que possuía diversas funções. Hermés era considerado o deus dos viajantes, né? Por ser justamente o ser que fazia todo o trânsito, né, do Olimpo para a face da Terra, para o Hades, que é o submundo grego. Então Hermés era esse ser que tinha o poder, tinha a capacidade de transitar livremente pelos três mundos, né? Hermés era também considerado o deus do comércio, né? Então, com todo esse atributo da venda, da troca, eu vou ler em breve um dos mitos de Hermés e a gente vai entender um pouquinho essa correlação dele com o comércio, né? Eu tenho Hermés também considerado como o rei o deus dos ladrões, né? Que também essa própria mito contado aqui, ele vai elucidar um pouquinho disso, né? Então, ele tem essa figura, como já dito, um pouquinho controversa, que ao mesmo tempo que ele faz o bem, dá a impressão que ele está fazendo mal. Se alguém for um pouco familiarizado com a literatura escandinava, os contos nórdicos, vai conseguir ver um pouquinho de conexão de Hermés com o próprio deus Loki, né? Que tem toda essa estigma de ser o enganador. Ele está cumprindo o seu papel, ele está fazendo o seu trabalho, né? Mas muitas vezes ele acaba pregando peças, ele acaba tramando contra os outros, não necessariamente por maldade, mas pela sua própria natureza. Então, o próprio Hermés grego, ele tem um pouco desse ar, né? Um pouco desse ar que, dentro do nosso filtro humano, dentro da nossa moralidade, acaba tornando como uma figura duvidosa, né? Mas devemos olhar Hermés como realmente uma um ser que imprime e muito a evolução na própria face da Terra, né? Hermés teve o seu nome tomado pela própria filosofia hermética, né? Hermética vindo do próprio Hermés. Ele é considerado o pai da ciência oculta, da ciência escrita, né? Alguns mitos vão atrelar a própria criação da escrita, né? A própria figura de Hermés, isso principalmente no Egito, né? O Egito tem a figura do deus Tote, que tem o mesmo simbolismo de Hermés, e a escrita foi criada, foi desenvolvida por Tote, né? Que é considerado o grande escriba, né? Além desses estudos, né, da ciência oculta, da escrita, Hermés é considerado o grande fundador da astrologia, o descobridor da alquimia ou da magia. Então, isso voltando principalmente para o lado do Egito, né, todo esse poder mágico, todo o conhecimento mágico que o Egito possuiu é considerado como uma dádiva dada de Tote à própria humanidade. E essa magia, ao longo dos tempos, ela foi se moldando, foi se adaptando aos poucos, e a nossa alquimia veio originada dessa linha, né? Dessa linha dos estudos herméticos, né?
Então, do nome de Hermès originou-se o termo hermético, que referencia algo secreto, fechado, isoladamente. Então, quando nós falamos do termo hermético, um termo próprio científico mesmo, né? Se falamos de um ambiente hermético, nós estamos falando de um ambiente totalmente isolado, né? Não há contato do ambiente externo com esse ambiente interno e do ambiente interno com o ambiente externo, né? Então ele torna-se uma câmara completamente lacrada. Então, cientificamente, se nós falamos de um ambiente hermético, nós estamos falando disso, algo totalmente fechado, né? Que o que está fora não interfere o que está dentro não interfere o que está fora, né? Então, quando pensamos dentro desse conceito do próprio hermetismo, aqui nós já nos deparamos com uma situação, né? Que demonstra justamente todo o segredo que envolve esse meio hermético. E para que eu comece a compreender o hermetismo, naturalmente eu preciso dar um primeiro passo, que seria estudando, refletindo sobre aquilo que eu estou lendo, né? Que sejam temas herméticos, sejam livros dentro do contexto hermético, né? Mas para que eu realmente inicie a minha compreensão do que é o hermetismo, é necessário eu romper essa bolha que isola o conhecimento hermético do conhecimento profano. Então, o que eu quero dizer com isso? O conhecimento do mundo com o verdadeiro conhecimento oculto, né? E a nossa maior barreira, a nossa maior dificuldade é justamente conseguir vencer esse obstáculo existente, né? Que vai permitir a nossa conexão. Então, no momento em que eu consigo furar um pouquinho essa bolha que está isolando o conhecimento hermético dos meus fatores mentais, dos meus fatores de consciência, aí eu já começo a absorver um pouquinho do que o hermetismo é em essência, né? E à medida que eu vou aprofundando os meus estudos, eu vou aumentando esse rasgo que existe no tecido e então eu começo a compreender um pouquinho mais, né? O conhecimento hermético, ele está em todo o mundo, ele está entregue em toda a face da Terra, em todo o universo, né? Ele está aí para todos aqueles que queiram compreender e que estejam dispostos a se lançar nessa busca. Mas nós não conseguimos enxergá-lo ou compreendê-lo justamente devido às nossas limitações e à nossa falta de contato com esse tipo de tema. Então, mesmo que eu me proponha a ler um livro como A Tábua de Esmeraldas, me coloque para ler o Corpus Hermeticus, eu posso não entender absolutamente nada do que está escrito ali. E isso não é um problema. Eu não estou entendendo o que está dito naquelas páginas porque eu talvez estou entrando em contato a primeira vez com esse tema, ou pode ser que nem é a primeira vez, mas nessa vida eu nunca tive a busca de me conectar com tais temas, né? Mas à medida que eu vou lendo, algo vai se transformando dentro do meu ser, né? Esse tema que envolve o hermetismo, ele começa a se tornar algo um pouco mais natural para mim. E aos pouquinhos eu vou absorvendo aquela informação, né? Mesmo que eu não tenha entendido nada após terminar de ler um livro, essa informação ela ficou gravada no meu inconsciente. E à medida que eu vou refletindo, vou pensando ou me coloco a ler uma vez mais esse mesmo livro, eu começo a entender um pouquinho. Uma coisinha ou outra vai começar a fazer sentido.
porque eu comecei a criar um pequeno furinho que está isolando, né, que está pegando esse conhecimento e colocando dentro de um contexto hermético. Eu estou começando a criar um furinho para que o conhecimento saia dali de dentro e chegue até mim. E à medida que eu vou estudando mais, esse tema vai se tornando mais conhecido por mim, mesmo que não seja entendido, o meu filtro vai melhorando, né? Como eu falei já, né? A gente compreende aquilo que a nossa capacidade nos permite, né? Quanto mais eu vou me dedicando, mais apto eu vou me tornando para obter aquele conhecimento, né? Então eu vou refletindo sobre ele, porque não adianta nada eu apenas ficar lendo, consumindo livros, eu preciso parar e refletir sobre ele, né? É nesse momento em que o nosso entendimento começa a se lapidar. E aí esse tema vai se tornando cada vez mais natural, a minha régua vai subindo, eu vou me tornando cada vez mais apto a compreender o hermetismo e eu vou naturalmente entendendo ele, né? Óbvio, sempre dentro da nossa possibilidade, dentro da nossa capacidade. Então isso apenas uma breve explanação importante na minha concepção quando nós estamos falando justamente do próprio hermetismo, né? Eu comecei aqui falando sobre o próprio Hermès e o termo hermético que vem dando origem ao próprio hermetismo, porque nós vamos falar de uma figura extremamente importante para os nossos estudos, que é a figura de Hermès o Trismegistro, né? Quando nós falamos de Hermès o Trismegistro, essa seria, na concepção histórica, poderia usar esse termo, como a primeira, né, uma manifestação real e física do próprio Hermès, né? Então é atribuído a vinda desse ser, né, no Antigo Egito, considerado como um grande mestre, um grande iniciador também, né? Uma figura que acabou fundando o grande templo de Asclépios, e que disseminou todo esse conhecimento, toda esses estudos transcendentais, né? Então, Hermès o Trismegistro, sobre a palavra, sobre o nome Hermès, nós já discorremos um pouco. Falando sobre o nome, a palavra Trismegisto ou Trismegistro também é válido. Nós vamos encontrar aqui que ela tem um referencial, né, que quer dizer 3 vezes grande. Então, se falamos de Hermès o Trismegistro, nós estamos falando de Hermès o 3 vezes grande ou o 3 vezes iniciado, né? Hermès ele é considerado esse 3 vezes iniciado por ser iniciado como rei, como legislador e como sacerdote, né? Podemos também dizer que ele é o iniciado no plano físico, no plano anímico e no plano espiritual. Então, ele representa aquele que consegue, como já dito, né, caminhar entre os 3 mundos, né, entre o mundo físico, o mundo físico, o mundo da alma e o próprio mundo espiritual, né? O Olimpo, a Terra e o Hades. Então, esse meio que envolve Hermès, ele acaba trazendo todos esses tipos de mistérios, né? Então, a figura de Hermès, ela em todas as tradições, ela sempre assumiu
uma posição que é algo muito importante, assim, de se dizer, que é a de Deus da sabedoria, ou aquele que possui o conhecimento de tudo, né? O conhecimento de tudo que foi, tudo que é e de tudo que será. Hermes é considerado o próprio mensageiro dos deuses, né? Então Hermes era aquele que trazia o conhecimento do Olimpo para a humanidade. E Hermes, dentro tanto do panteão grego quanto do panteão egípcio, Hermes ele representa aquele que é o responsável por levar a alma ou o espírito daquele ser humano que acabou de desencarnar para o mundo dos mortos, né? Então aqui ele até mesmo acaba recebendo um título de psicopompo, né? Que seria aquele que consegue transitar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, é aquele que faz toda essa tessitura, né? Tem todo esse potencial, esse poder. Bom, algumas figuras, né, que elucidam, que estão em conexão com esse nome Hermes, com esse ser, esse arquétipo. Nós vamos falar do Hermes grego, né? O próprio Hermes grego, que para nós aqui do Ocidente ele é o mais conhecido, né? É o mais divulgado. Essa figura do Hermes grego ele é a mesma imagem que foi mantida, né, dentro do Império Romano, apenas o seu nome foi mudado de Hermes para Mercúrio. Mas os atributos são os mesmos, né? Os atributos de Hermes são os mesmos atributos de Mercúrio, muitas lendas são as mesmas, mantém-se basicamente o mesmo personagem, a mesma figura que se tinha, mudando apenas o nome, né? Uma diferença que nós temos aqui de Hermes para Mercúrio é que dentro do contexto romano, Hermes acaba assumindo muito mais uma figura relacionada ao próprio comércio, ao mercado, e a própria moeda em si, né? Do que na Grécia, onde ele possuía mais valores, né? Mas ele segue com o mesmo potencial, eu diria assim, só que a figura é mais olhada pela população nesse contexto comercial, tá? Do Egito, então nós temos a figura de Tote, né? Essa figura de Tote, ela, pensando num contexto histórico da humanidade, ele é até mais antigo do que o próprio Hermes, né? E vai trazer os seus pontos em comuns, né? E aí nós temos o próprio Hermes, o Trismegisto, como já mencionado. Então é comum a compreensão de Hermes como aquele que se tornou um deus, né? Algo que ele fez através dos seus próprios feitos. Os mitos que eu separei aqui, eles vão representar muito bem isso, né? Então Hermes ele é aquele que criou as condições e executou a sua própria iniciação maior. Por isso nós temos esse ser como o grande mestre, né? O grande iniciador, porque ele foi aquele que foi o primeiro ser a se iniciar, né? Foi o primeiro ser que conseguiu se tornar um Deus vivo, um Deus encarnado, né? Dentro do mito de Hermes da Grécia, nós vamos ver aí justamente esse ponto onde ele não nasce como um deus, né? Ele é filho de um deus, mas ele não é um deus. E ele promove um grande ato de magia e consegue se equiparar, consegue se tornar
um Deus assim como o seu Pai, né? Então esse é uma breve explanação, né? Uma breve explanação sobre esse próprio ser. Obviamente nós vamos falar mais sobre ele, nós vamos falar um pouco mais sobre a sua trajetória e sobre alguns simbolismos que a tradição hermética traz do próprio Hermès, né? Agora eu já vou começar a ler aqui alguns mitos que eu separei. São mitos relativamente curtos. A gente consegue, fazendo uma breve busca, né? A gente consegue na internet encontrar eles mais aprofundados, de forma mais elaborada, né? Mas como uma síntese, o que eu trouxe aqui já basta para que a gente possa compreender um pouquinho quem é este ser ao qual nós estamos dedicando esse tempo, né? Então, entrando primeiramente no mito de Hermés, aqui é o próprio mito do nascimento e da deificação do Hermés grego, tá? Eu vou ler aqui o tema que eu separei, tá? Hermés, filho de Zeus e de Maia, sendo esta a mais jovem das Pleiades, nasceu no dia 4, número que lhe era consagrado, numa caverna no Monte Silene, no sul da Arcádia. Aqui nós já pegamos alguns simbolismos que envolvem esse mito, né? Nós temos Hermés sendo filho de Zeus e uma das Pleiades, né, a mais jovem das Pleiades. As Pleiades, elas vão representar um conglomerado que existe dentro da própria constelação de Órion, né? A gente naturalmente consegue, devido ao nosso céu com muita iluminação e tal, obviamente, a gente raramente consegue enxergar as Pleiades, mas elas conseguem ser muito bem vistas em um céu noturno livre de poluição, né? Então, a olho nu é possível enxergar até mesmo 7 das Pleiades, né? As Pleiades, elas são basicamente a nossa visão, né, aparenta ser pequena nebulosa de onde é um grande berçário de estrelas, né, um grande conglomerado. E aqui fica até uma sugestão para buscar estudar um pouquinho sobre o que representam as Pleiades dentro da própria mitologia grega, né? Eu não separei esse tema aqui justamente para que não fique muito extenso esse capítulo, né? Então nós temos aqui, né, Hermés sendo filho de Zeus, o grande deus, né? Dentro do panteão grego. Zeus, na adaptação para o contexto romano, ele vai adotar o nome de Júpiter, né? E o nome da sua mãe, uma das Pleiades, era Maia, né? Então, Maia, a gente tem até mesmo essa conexão, né, dessa palavra Maia, onde ela, dentro do contexto sânscrito, ela representa a própria ilusão, né? Então é o próprio filtro que existe entre o mundo espiritual e o mundo material, né? Então nós temos aqui Zeus como o grande senhor do Olimpo, né? E Maia, que seria o véu que separa o mundo espiritual do mundo material. E Hermés como o filho dos dois. Então nós temos aqui algo que nós podemos traçar uma analogia, né? Em que Zeus vai representar para a gente o próprio mundo espiritual, Maia, o próprio mundo anímico, né?
e Hermés, sendo filho deles, o próprio mundo físico, né? Nós temos essa união de todos eles, né? Nasceu no dia 4, número que lhe era consagrado. Então aqui, se eu for pensar no quarto dia, né? Dentro do nosso calendário, nós contamos como o primeiro dia, o dia de domingo, né? Tem o domingo, segunda, terça e quarta-feira, né? Dentro do próprios estudos esotéricos, e nós vemos que quarta-feira é o dia atribuído a Mercúrio, né? Justamente por isso. Em outras línguas, como o espanhol e o italiano, eles mantêm essa conexão. Então, dentro do espanhol, quarta-feira é Mercury, né? Por causa dessa própria analogia com o deus Mercúrio. Continuando a leitura, Tânia nasceu dentro dessa caverna, né? Enrolado nas faixas, foi colocado no vão de um salgueiro, a árvore sagrada, a qual lhe é consagrada, símbolo de fecundidade e imortalidade. Então, assim que Hermés nasceu, né, de sua mãe Maia, uma das Pleiades, ele nasceu dentro dessa caverna no Monte Silene. Ele foi enrolado em faixas e foi colocado no vão de um salgueiro. Salgueiro, árvore essa que é ligada ao próprio deus Mercúrio ou Hermés. Criança precoce, no mesmo dia em que nasceu, livrou-se das faixas, viajou até a Tessália, onde furtou uma parte do rebanho de Admeto, o qual era guardado por Apolo, seu meio-irmão. Então nós temos aqui esse rebanho, o rebanho de Admeto, né? O rebanho de novilhos, de vacas, né? Todas elas, obviamente, animais sagrados e que eram guardados por Apolo, pelo deus Sol. Então, o próprio deus Sol era o responsável por cuidar desse rebanho de Admeto. E Hermés, no mesmo dia em que nasceu, fez uma longa peregrinação do Monte Silene até a Tessália e furtou uma parte desse rebanho ao qual o seu meio-irmão, era responsável por cuidar. Muito esperto, Hermés amarrou ramos na cauda dos animais para que, enquanto andassem, os rastros fossem apagados. Então, à medida em que os animais iam caminhando, balançando seus rabos, que estavam presos com ramos, os rastros deixados por eles eram apagados, assim não poderiam ser rastreados facilmente. Numa gruta, Hermés sacrificou 2 novilhas aos deuses e dividiu-as em 12 partes. Então ele fez o sacrifício de uma novilha, né, um macho e uma fêmea, e dividiu esses animais em 12 partes iguais, né? Sendo 11 os deuses. Dentro do panteão grego, até o presente momento, existiam apenas 11 deuses. Hermés se autopromoveu a 12º, escondeu o resto do rebanho e retornou a Silene. Então, dentro desse próprio rito de alta magia, né, aqui nós estamos falando em um contexto de muitos e muitos anos atrás, onde o sacrifício de animais era algo que estava envolto dentro do próprio contexto ritualístico, né? Nós falamos atualmente de algo dentro de um contexto cristão, né? O momento da Eucaristia, ele é um simbolismo, um autossimbolismo, né, do próprio sacrifício, né? Obviamente não é mais feito um sacrifício real
de um animal em oferenda a Deus ou aos deuses, mas ele está simbolizando, né, o rito da Eucaristia, ela está simbolizando um sacrifício, né? E nesse período em que nós jogamos, né, em que esse mito ele fazia parte de uma tradição religiosa, o sacrifício de animais ele era algo natural. Então aqui nós estamos falando justamente dessa figura, né, de Hermés, recém-nascido, que realiza um ritual de alta magia, e dentro desse ritual ele promove o sacrifício de um casal de novilhos em homenagem aos deuses, né? E dentro desse ritual, ele se promove a Deus, né? Dentro desse ambiente, né? No caminho, encontrou uma tartaruga, retirou-lhe a carapaça e com as tripas das novilhas sacrificadas fez a lira. Seu meio-irmão Apolo, que era um deus mântico, né, possuidor da arte da adivinhação, né, isso vindo da própria mancia do poder de adivinhar, descobriu o roubo e reclamou primeiramente com Maia, mãe de Hermés. Porém, esta não acreditou que o filho recém-nascido pudesse ter cometido tal feito. Apolo então apelou para Zeus. Então, Apolo, possuidor do grande poder de adivinhação e de saber de tudo o que acontece, né? Nós devemos, inclusive, pensar em Apolo, né? Apolo, ele é a própria representação do Sol, né? Então, nós temos aqui simbolizado como um Deus que sabe de tudo o que acontece na face da Terra, porque no período de um dia ele dá a volta por toda a Terra, né? Ele descobre, ele sabe através do seu próprio poder que as novilhas foram roubadas por Hermés, né? Mesmo ainda não tendo encontrado o garoto. E ele vai direto até a sua mãe, né? E a mãe não acredita que isso aconteceu, então Apolo acaba apelando para o pai de Hermés, né? Para o próprio Zeus. Hermés, quando interrogado por Zeus, persistiu na negativa. Porém, Zeus, convencido da mentira do filho, obrigou-lhe a prometer que nunca mais mentiria. Algo no que Hermés concordou, porém acrescentou que não estaria obrigado a dizer a verdade por inteira. Aqui nós já pegamos um ponto importantíssimo quando falamos dos estudos de hermetismo. Veja só, através de um acordo feito por Hermés e Zeus, né? Hermés prometeu que nunca mais mentiria, mas ao mesmo tempo ele não estaria obrigado a dizer a verdade por inteira, né? Então aqui nós já estabelecemos até mesmo um ponto onde os estudos herméticos, e não apenas os estudos herméticos, lembrando que ele é um fundamento de todo o estudo oculto, ele não necessariamente vai estar nos dizendo mentiras, mas a verdade ela nunca vai ser dita por todo. Ela vai ser sempre dita uma parte e a gente tem a obrigação de buscar essa outra parte, né? Então, novamente, né? Hermés, quando interrogado por Zeus, persistiu na negativa. Ele estava mentindo, dizendo que não tinha roubado as novilhas. Porém, Zeus, convencido da mentira do filho, obrigou-o a prometer que nunca mais mentiria. Algo no que Hermés concordou, porém acrescentou que não estaria obrigado a dizer a verdade por inteiro, né? Então é aquela, eu concordo de não mentir, mas também eu não preciso dizer toda a verdade. Apolo ficou encantado com o som que Hermés arrancava da lira, né? Um dos resultados do sacrifício desses animais foi as próprias tripas das quais Hermés criou cordas e, unido à carapaça da tartaruga, construiu uma lira, né?
Então Apolo ficou encantado com o som que arrancava da lira e trocou o rebanho roubado pelo instrumento. Então ele concorda em deixar para lá o que aconteceu, contanto que Hermés lhe desse a lira, né? Mais tarde, Hermés inventou também a flauta de Pan. Como Apolo também gostou da flauta, propôs-lhe uma troca. Ofereceu o cajado de ouro, que é a figura conhecida do caduceu de Mercúrio, né? Que é um bastão entrelaçado por duas serpentes. Cajado esse que Apolo utilizava para guardar o gado. Hermés aceitou o pedido e, além do cajado de ouro, recebeu também lições da própria adivinhação. Então aqui nós já começamos a construir quem foi Hermés, né? Ele não nasceu Deus, mas se tornou um Deus através dos próprios rituais ao qual ele mesmo promoveu, né? Aqui nós pegamos essa situação de Hermés como já dito, né? Deus dos ladrões, Deus do comércio, Deus dos viajantes, tudo isso está representado dentro desse mito bem abreviado, né? Mas que dão um pouco de base para que a gente possa começar a compreender o que representa este ser para nós. O próximo mito separado aqui é o mito do deus Tote, um mito oriundo do Egito, né? Eu vou ler aqui ele está um pouquinho mais longo, então eu vou tecer poucos comentários, tá? Tote e a sabedoria oculta dos registros. No alvorecer dos tempos, quando o Nilo ainda era um segredo a ser revelado e as areias do deserto guardavam o silêncio dos primórdios, Tote, o senhor da sabedoria, do conhecimento e da escrita, já existia. Não nascido de deusa ou deus, mas surgido da própria mente do Criador, Ra. Tote era a palavra Tote era a palavra que se tornou ser, o pensamento que se manifestou como forma. Então aqui nós temos Tote como um ser não nascido, né, diretamente, mas algo que realmente veio da própria mente de Ra. Ele habitava os corredores celestiais, seus olhos de íbis observando cada estrela, cada movimento dos corpos celestes, cada ciclo da vida e da morte que se desenrolava na vasta tapeçaria da existência. Em sua mão, sempre presente, estava seu caniço de escrever e sua palheta, prontos para registrar cada verdade, cada revelação, cada segredo do universo. Outro ponto aqui, nós temos Tote, né, como uma figura humana, caso você nunca tenha visto, tá? Corpo humano e cabeça de íbis, né? O que é o íbis? O íbis é uma ave de porte pequeno a médio, que possui um bico bem longo, né? Então o íbis ele é uma ave que se alimenta de... Então ele se alimenta de insetos, de pequenos crustáceos, né? Só me retificando, ele não é pequeno, ele é uma ave de médio a grande porte, assim. Algo um pouco similar à nossa garça, né? A diferença é que ele tem o bico bem curvado, né? E com esse bico ele vive geralmente em pântanos, em locais mais lamacentos, assim, e ele consegue encontrar o seu alimento, né? Os insetos, os crustáceos, as pequenas criaturas que ele come, realmente revirando o lodo, né? Revirando o lodo e pinçando com o seu bico o seu alimento, né? Então nós temos a figura de um ser que está justamente representado e referenciado para aquilo que realmente consegue escolher aquilo que quer, né?
que consegue tirar algo de bom do meio do pântano, do meio do próprio lodo, né? Então essa figura do próprio Ibis, né? Um dos simbolismos que essa imagem que representa Tote pode nos trazer. Prosseguindo, era ele quem ditava as leis do cosmos, organizando o tempo e as estações, garantindo que o sol nascesse e se pusesse no seu devido lugar. Ele era o mediador divino, o juiz das disputas entre os deuses, sempre com a balança da justiça em suas mãos, pesando as palavras e as intenções com a precisão de um escriba meticuloso. Então um símbolo, né, da própria justiça, aquele que consegue olhar de fora e compreender tudo aquilo que é verdade, né, o que leva alguém a fazer um ato ou outro, né? Mas havia um segredo, um conhecimento tão profundo que nem mesmo os mais sábios entre os deuses ousavam sussurrar. Era o livro de Tote, um tomo que continha a chave para a compreensão de toda a magia, de todo o poder, de toda a criação. Dizia-se que aquele que lesse suas páginas seria capaz de comandar os céus e a terra, de ressuscitar os mortos e de entender a linguagem de todas as criaturas. Então nós vimos que Tote, ele nasce da mente de Ra, então ele seria basicamente a própria mente de Deus, né? Ra é a grande figura solar, né? Ra seria o grande Deus, né? E Tote é a mente dele, né? Tote é aquele que tem todo o conhecimento, né? Conhecimento esse ao qual ele aprimorou, trabalhou e incorporou mais ao longo do tempo, né? Tendo conhecimento de como todo o universo, todas as engrenagens do cosmos funcionavam, né? E tendo anotado todos esses conhecimentos, ele cria esse livro, né? Muitos mortais, seduzidos pela promessa de tal poder, tentaram encontrar o livro. Reis e magos dedicaram suas vidas à busca, enfrentando perigos e desafiando maldições. Alguns pereceram nas profundezas de tumbas esquecidas, outros enlouqueceram com visões do conhecimento proibido. Tote e sua infinita sabedoria sabia que tal poder não poderia ser entregue a mãos impensadas. Então, ele decidiu ocultar o livro em um lugar onde apenas os corações mais puros e as mentes mais dedicadas poderiam sequer ter esperança de encontrá-lo. Não em tumbas seladas, não em templos escondidos, mas nas profundezas do Amente, o mundo subterrâneo, guardada por serpentes aladas e demônios em chamas. E para assegurar que nenhum tolo o alcançasse, Tote impôs testes, enigmas e armadilhas que só os mais virtuosos e merecedores poderiam transpor. Aqui, trazendo um paralelo que fica como sugestão também para busca e estudos, caso alguém tenha interesse, nós vemos essa conexão, né, de Tote, né, de ter escondido nas profundezas do Amente, né, que seria o submundo egípcio, o seu livro da sabedoria, né, e aqui trazendo para um contexto um pouco mais atual e um pouco mais comum, eu diria, para o nosso meio ocidente da alquimia em si, né? Nós não tem como estudar alquimia e não se deparar com a palavra vitriol, né?
ou a sigla vitriol, que é uma sigla latina, né? Que tem por significado visita interior e terra, retificando inverno e oculto lápide. Né? A tradução desse termo vitriol, né, seria visita ao interior da terra e retificando-te encontrarás a pedra oculta. Né? Então aqui nós temos, né, eu só estou trazendo esse ponto aqui para notarmos como a alquimia ela bebe diretamente dessa fonte do próprio hermetismo, né? Porque aqui deixa claro, né, relendo, né? Ele guardou o livro não em tumbas seladas, não em um templo escondido, mas nas profundezas do amente, o mundo subterrâneo, né? O interior da terra, guardado por serpentes aladas e demônios em chamas. E para assegurar que nenhum tolo o alcançasse, Tote impôs testes, enigmas e armadilhas, que só o mais virtuoso e merecedor poderia transpor, né? Então, visita o interior da terra, né? Onde está o amente, onde está guardado o livro, retificando-te, encontrarás a pedra oculta. Então, retificando-te realmente, buscando se polir, buscando se transformar, buscando tornar-se mais virtuoso e merecedor. Prosseguindo com a leitura, ele observava os mortais de seu trono celestial, vendo a curiosidade e o anseio por conhecimento em seus corações. Ele não desejava que o conhecimento fosse negado, mas que fosse buscado com referência. Com reverência, com um propósito maior do que o ego e a ambição. Aqueles que o procuravam com intenção pura, em busca da verdade e a iluminação para o bem de todos, eram sutilmente guiados por sua sabedoria, suas mentes abertas para os segredos que o próprio Tote havia plantado no seio da realidade. Assim, Tote continua a ser o guardião do conhecimento, o escriba dos deuses e o mestre da magia. Ele sussurra segredos aos poetas, inspira os escribas e ilumina as mentes dos sábios. E o livro de Tote, embora ainda oculto aos olhos da maioria, permanece como um lembrete de que a verdadeira sabedoria não é algo a ser conquistado pela força, mas sim um tesouro a ser descoberto pela busca sincera e pela dedicação à verdade. E talvez, apenas talvez, em um momento de pura inspiração ou em um sonho vívido, Tote possa revelar um fragmento de sua sabedoria a quem estiver verdadeiramente pronto para recebê-la. Então, aqui resgatamos o início da nossa conversa, né? Onde há um grande estudo, uma grande sabedoria que está guardada em algum lugar de forma hermética, mas que nós podemos chegar até lá se nós nos dedicarmos, e essa dedicação ela tem que vir de coração, né? Livre de ego, livre da intenção de buscar poderes ou de ser superior, né? Chegamos aqui a uma breve descrição da história de Hermès o Trismegisto. Nós já estamos aqui um pouquinho na reta final, não tenho a intenção de me estender muito mais, mas vamos partir aqui um pouquinho para a história de Hermès o Trismegisto. A origem de Hermès o Trismegisto. Hermès Trismegisto, cujo nome significa Hermès o três vezes grande, surge na Terra na era helenística, um período marcado pela fusão de culturas após as conquistas de Alexandre o Grande. Ele representa a união do deus grego, Hermès, o mensageiro e deus da sabedoria, com o deus egípcio Tote,
Deus da escrita, da magia, do conhecimento e da lua. Essa fusão cultural deu origem a uma figura que não era um deus a ser adorado, mas sim um mestre lendário e profeta, considerado o detentor de uma sabedoria ancestral e divina. Ele é visto como o fundador do Hermetismo, uma tradição filosófica, religiosa e oculta. Os ensinamentos e os textos herméticos. Na história de Hermés, o Trismegisto, é contado através dos textos que lhe são atribuídos, conhecidos como textos herméticos. O mais famoso deles é o Corpus Hermeticum, uma coleção de escritos que abordam temas como a natureza de Deus, a origem do universo, a alma humana e a salvação. Outros textos extremamente importantes é a Tábua de Esmeraldas, que contém a famosa frase: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Esses textos escritos entre o século II e III são apresentados muitas vezes na forma de diálogos entre Hermés e seus discípulos, como Asclépios e Tati. Neles, Hermés Trismegisto atua como um revelador, transmitindo o conhecimento divino, conhecido como gnose. A influência que Hermés o Trismegisto possui ao longo dos séculos se tornou ele uma figura de grande importância para diversas tradições esotéricas. Durante a Idade Média e o Renascimento, seus escritos influenciaram pensadores, alquimistas e místicos que viam nele um profeta que havia recebido a sabedoria divina. A alquimia, por exemplo, considerava Hermés o seu patrono, e a busca pela pedra filosofal era vista como parte da jornada espiritual de transmutação do grosseiro em sutil, um conceito central da própria filosofia hermética. Em resumo, a história de Hermés o Trismegisto é a de um mestre lendário que, através dos seus textos, transmitiu uma sabedoria milenar que moldou o pensamento esotérico e místico do Ocidente por mais de 1000 anos. Ele é a personificação da busca por um conhecimento oculto e profundo sobre a natureza da realidade e do divino. Aqui alguns pontos que eu acho importante citar, tá? Essa breve apresentação de Hermés eu coletei da própria internet, tá? E é muito comum que seja atrelado, eu vou desenvolver melhor esse ponto no próximo capítulo, tá? É muito comum ser atrelado à data de, vamos lá, instituição da tradição hermética, dos textos herméticos e tudo mais, por volta do século II e III em Alexandria, tá? Então esse texto, ele até mesmo fala sobre Hermés o Trismegisto ter vindo nessa época, né? Ter vindo nessa época. Porém, isso é um equívoco, né? É um equívoco porque nós temos, de fato, a compilação de muitos textos herméticos, como o Corpus Hermeticum citado aqui, nessa época, século II e III depois de Cristo. Todavia, a tradição hermética, ela sempre se apoiou dentro do ensinamento de boca a ouvido, né? Então não existiam textos efetivamente escritos, né? Livros efetivamente escritos sobre o hermetismo. Mas tais conhecimentos passam a ser escritos, sim, dentro dessa época de século II e III, para que o conhecimento não fosse perdido, e até então porque Alexandria, né, seria o ponto onde existiu a grande biblioteca de Alexandria, onde existia a intenção muito grande de ter o registro de todos esses ensinamentos para
manter vivo dentro da própria humanidade, né? Então, não necessariamente a gente precisa ter esse entendimento, né? Que não necessariamente uma cultura, uma tradição ou um ensinamento, ele é criado no momento em que passa a existir um texto escrito sobre ele, né? Muito pelo contrário, isso geralmente é feito muito tempo depois, quando a tradição já se encontra muito desgastada e, inclusive, muita coisa já se perdeu, né? Devido à própria tradição oral ou à própria redução de pessoas buscando tais conhecimentos, né? Então a gente já tem até um ponto de que a gente deve ter em mente que quando algo é registrado dentro das tradições, quer dizer que realmente já está tendo uma deterioração do próprio ensinamento, né? Então, esse texto aqui é só uma breve apresentação do próprio Hermes, o Trismegisto, como realmente uma figura que esteve fisicamente na própria face da Terra, né? Um outro textinho aqui que eu deixei separado, tá? Que eu vou ler ele na íntegra para vocês, eu extraí do livro O Caibalion, tá? Então, abre aspas. Nenhum fragmento dos conhecimentos ocultos possuídos pelo mundo foi tão zelosamente guardado como os fragmentos dos preceitos herméticos, que chegaram até nós através dos séculos passados, desde o tempo do seu grande estabelecedor, Hermés o Trismegisto, o mensageiro dos deuses, que viveu no Antigo Egito, quando a atual raça humana estava em sua infância. Contemporâneo de Abraão, e se for verdadeira a lenda, instrutor deste venerável sábio, Hermés foi e é o grande sol central do ocultismo, cujos raios têm iluminado todos os ensinamentos que foram publicados desde seu tempo. Todos os preceitos fundamentais e básicos introduzidos nos ensinamentos esotéricos de cada raça foram formulados por Hermés. Mesmo os mais antigos preceitos da Índia tiveram indubitavelmente a sua fonte nos preceitos herméticos originais. Da terra do Ganges, muitos mestres avançados se dirigiam para o país do Egito, para se prostrarem aos pés do mestre. Dele, obtiveram a chave mestra que explicava e reconciliava os seus diferentes pontos de vista. E assim, a doutrina secreta ficou firmemente estabelecida. De outros países também vieram muitos sábios que consideravam Hermés como o mestre dos mestres. E a sua influência foi tão grande que, apesar dos numerosos desvios de caminho de centenas de instrutores desses diferentes países, ainda se pode facilmente encontrar uma certa semelhança e correspondência nas muitas e divergentes teorias admitidas e combatidas pelos ocultistas de diferentes países atuais. Fecha aspas. Em outra parte do próprio livro Caibalion, abre aspas. Data sua existência no Egito, na sua última encarnação nesse planeta. Não é conhecida agora, mas foi fixada nos primeiros tempos das mais remotas dinastias do Egito, muito antes do tempo de Moisés. As melhores autoridades consideram-no como contemporâneo a Abraão, e algumas tradições judaicas dizem claramente que Abraão adquiriu uma parte do seu conhecimento místico do próprio Hermés. Fecha aspas. Seguindo mais adiante do próprio texto, abre aspas, os egípcios deificaram Hermés e fizeram-no dele um dos seus deuses, sob o nome de Tote.
Anos depois, os povos da antiga Grécia também o deificaram com o nome de Hermés, o deus da sabedoria. Os egípcios reverenciaram por muitos séculos a sua memória, denominando-o o mensageiro dos deuses e ajudando-lhe como distintivo do seu antigo título Trismegistro, que significa o 3 vezes grande, o grande entre os grandes. Fecha aspas, texto retirado do livro O Caibalion. Aqui nós até mesmo vemos um ponto onde se mescla os mitos, né? Onde se mesclam a realidade e que nós podemos interpretar da forma em que fizer mais sentido para cada um de nós, né? Dentro do próprio Caibalion, nós vemos a referência de que Hermés o Trismegistro de fato esteve aqui na Terra, de fato andou entre nós, e que o próprio Hermés, o Trismegistro, foi aquele que se consagrou Deus e que posteriormente tornou-se a figura de Tote, né? Nós podemos sim perfeitamente interpretar dessa forma. Nós podemos interpretar também que Tote é e sempre foi um deus e que se manifestou na Terra como Hermés o Trismegistro. Nós devemos entender que essa tradição egípcia ela vem antes da própria tradição grega, né? Então, tanto a figura de Hermés dentro da mitologia grega, ela pode ter sido uma adaptação direta da tradição egípcia, né, para o contexto grego, podemos interpretar assim também. Então, há vários pontos em que nós temos uma certa liberdade de reflexão, né? Mas que o mais importante isso meio que independe do grande legado deixado, tá? Indiferente se Hermés, como eu acabei de mencionar, né? Se Hermés, o Trismegistro, indiferente se ele realmente estava em Alexandria entre o século 2 e 3, ou se ele é lá do princípio do Egito e se tornou um deus, se Hermés da Grécia é uma representação do Tote ou não, isso em si até não interfere no legado deixado por ele, que para nós deve ser o mais importante, que é a própria tradição hermética, né? Então, para finalizar apenas essa atividade que tinha a principal objetivo, né, como principal objetivo falar um pouquinho sobre Hermés, a gente pode só recapitular um pouquinho, fazendo uma breve conclusão, que os textos, os textos que foram apresentados, eles retratam esse ser desde uma fase deífica até um aspecto humano, né? A minha intenção era apresentar aqui um pouquinho essa mesma personagem, né? Esse mesmo Deus, tanto num fator deífico mesmo, né? Como um aspecto mais humano, mais aqui face da Terra, né? E ele vai representar realmente... Por que ele tem todo essa dificuldade da gente compreender, ou até mesmo diversas formas diferentes da gente poder observar? Porque Hermés, ele está representando para a gente a união do espírito à matéria, né? Isso de uma forma personificada. Então podemos sim falar aqui de um ser na face da Terra
que seria uma síntese e que tem a compreensão tanto do aspecto material quanto do próprio aspecto espiritual, né? Muitas culturas além da grega, romana e egípcia, né? Elas têm uma representação dentro do seu panteão de um ser que carrega uma similaridade com Hermes, né? Eu falei aqui mesmo, ó, de Loki, né, que tem um pouco disso, né? Tem um pouco desses mistérios que a gente pode conectar um pouquinho com Hermes, né? Alguns atributos muito atrelados a este ser é a inteligência, né? A própria sabedoria que ele sempre possui, né? A astúcia, né? Se a gente pegar outros mitos de Hermes, a gente vai ver que ele é muito astuto, que ele é muito audacioso, certo? O próprio Loki tem muito isso também, né? De conseguir conduzir as coisas apenas com o seu jogo de palavras e tal, de conseguir moldar, fazer com que as pessoas realmente façam aquilo que ele quer, né? Então tem daí, junto com isso, tem alguns aspectos negativos, né, que seriam os jogos, as enganações, as trapaças, né? Hermes também vai estar sempre atrelado a essa coisa da comunicação entre os mundos, né? Entre uns e outros, entre o submundo, entre a face da Terra e o mundo mais elevado, que seria o Olimpo, né? Então tem toda essa conexão. E Hermes, a gente deve observar, analisar e refletir dentro de uma ótica oculta, né? Que ele representa, obviamente, muito mais do que isso, né? Hermes, ele é o grande mestre, né? Ele é o verdadeiro mestre, ele é o verdadeiro iniciador e é aquele que se fez como um deus, né? Então ele é aquele que nasce como aquele que tem a centelha divina e que tem o potencial e que faz por merecer tornar-se um deus. Então essa é um pouco da história de Hermes. Há muitos outros mitos sobre ele que vale muito a pena ser lidos para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre ele, né? A gente vai encontrar em fontes diferentes, às vezes algumas coisas que são até um pouco contraditórias, mas como já dito, Hermes ele é uma própria figura que aos nossos olhos humanos pode ser contraditório, sim, tá? Então, espero ter apresentado humildemente e dentro das minhas capacidades quem é Hermes, quem é essa figura ao qual nós vamos dedicar os próximos capítulos a se aprofundar nos estudos deixados por ele, né? Nos estudos que representam uma grande iniciação. Estudo hermético ele é fundamental para que a gente se lance em outros estudos, né? Como a própria Cabala, como o próprio tarô, como a alquimia, que falamos bastante aqui, que ela é uma derivação do que o próprio hermetismo representa. Então, agradeço a companhia de cada um de vocês, espero que esse capítulo possa de alguma forma ter auxiliado a busca de cada um e que tenha despertado o interesse em se aprofundar mais nesses estudos. Fiquem bem, nos encontramos em breve em mais um capítulo falando sobre a tradição hermética. Abraço e até a próxima.